Bem-vindos, amantes da quinta arte. Esse aqui é a primeira página, onde a primeira impressão é que conta. Eu sou o Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos ler a primeira página do Cortiço de Aloysio Azevedo. Para galera que não sabe como que funciona, a gente primeiramente lê a primeira página, no final a gente define se a gente viraria ou não para seguir adiante. É isso, Rafa. Eu estou aqui com o Cortiço, uma versão relativamente econômica, né, da editora Príncipes, ou Princípios, nunca sei como é que fala. É, Você encontra ela por um preço bem acessível aí na internet, né? É uma edição simples, mas que entrega a obra completa, né? E traz até umas questões assim para te ajudar em estudo relacionado a quem está prestando vestibular, esse tipo de avaliação, né? Mas nada disso importa, né, Rafa? O que importa aqui pra gente é a primeira página. E vamos direto ao ponto. Tem como colocar pra gente na tela aí? Show de bola. O Cortício, Aloysio Azevedo. Capítulo 1. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante R$ 400 por dia. Uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu, e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês. E, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por essa desgraça. Fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha, e com tamanho empenho a lamentou, que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escapar para ali todos os meses 20 mil réis em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para sua liberdade, e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Parei aí, né? Eu tive que avançar um pouco da primeira página, porque ela termina um pouco que abrupta, né? Não acaba o parágrafo em si, então eu dei uma estendidazinha até chegar no final do último parágrafo aí. Vamos ao que interessa, a análise de primeira página. Bom, aqui temos alguns comentários a serem feitos, né? Primeiro que é um clássico, né? Um livro antigo, então a gente não tem como, acho que avaliar ele considerando, na verdade temos como, é o que eu vou fazer, É o que vamos fazer mas, hoje, mas mas é avaliar como se fosse um texto contemporâneo, né? Então, eu sinto aqui, né, como texto contemporâneo, eu sinto o poder de uma primeira frase de impacto, né? Ele já jogou de cara para gente um primeiro parágrafo relativamente longo, né? Isso, entre aspas, pra caramba, porque isso é relativo, é de cada um, é pessoal e tal. Aqui a gente está com a tela com texto ampliado, né? Mas temos aí algumas linhas de primeiro parágrafo, né?
E até o primeiro ponto em si, ele vem só lá no Botafogo, né? Que nem é um ponto e vírgula, né? Então já não é um ponto que acaba e te dá um respiro propriamente dito, né? Então é uma primeira frase longa, né? Isso para gente que está aprendendo escrita, né? E aspirante a escritor aqui, não é algo muito bem visto, né? Porque o leitor ele já dá uma agarrada ali naquele primeiro trecho, vai lendo, né? A não ser que você conseguiu de alguma forma ganhar muito a atenção do leitor ali nesse primeiro trecho, alguma primeira frase de impacto, né? Não é algo que a gente sugere, né? E aqui, de fato, não é algo que eu vejo, né? João Romão foi dos 13 aos 25 anos, é um infodump, né? Tá te contando aqui a história do cara, né? Te contando sem te mostrar, né? A gente chama de Theldon Show, que é o contrário do que a gente recomenda, né, que é o show do hotel. Então, eu confesso que essa primeira frase barra parágrafo não vejo muito potencial nela. Lembrando aqui que eu não estou avaliando a Luiz, avaliando a primeira página dele em tempos contemporâneos, né? Imagino com certeza que na época que foi escrito, os critérios eram completamente outros, né? Sim. Se a gente for pegar os gatilhos mentais dentro da literatura, que tem vários, né? Tem gatilho mental na literatura, gatilho mental na educação, no marketing, mas dentro da literatura de uma maneira geral, existe um que é o da similaridade, que basicamente é você se aproximar de alguém ou alguma coisa por meios de fatores não emocionais. Por exemplo, a pessoa que mora no bairro do Botafogo pode se sentir mais próxima da história por ter esse gatilho da similaridade. Quando a gente fala em gatilho da aproximação, é quando você se aproxima de algum fator que está contando a história de uma maneira mais emocional. Que no caso aqui, talvez, se por acaso você for uma pessoa que teve uma vida sofrida, que trabalhava muito, ganhava pouco, você pode ter sim esse gatilho da aproximação. E um outro fator que é o da gatilho da ambientação, que caso você não faça ele bem feito, vira um infodump. Se você faça um gatilho de ambientação bem feito, você gera um pouco do world building de alguma coisa que você quer apresentar, sem trazer uma informação escarrada. Então, assim, podemos dizer que existem 3 gatilhos mentais aí dentro desse trecho? Ter até tem, mas são tão específicos que o seu público-alvo, se fugir dessa região, desse estado emocional, desse período histórico, dessa situação, é mais difícil você engajar. Então, Exato. tem esses pontos, que apesar de do Luiz Azevedo ter pego, que a gente fala que o importante é que numa primeira página, primeira frase, tenha diversos gatilhos, e ele teve, só que são tão específicos para um público específico, que talvez, para aquela época, para o público que ele arranjava, nossa, clássicos, clássicos. Mas hoje em dia, num mundo mais globalizado, esse tipo de gatilho é um pouco mais complicado, principalmente pela especificidade. Concordo. E assim, bom, aí dando continuidade, uma coisa que eu acho que é positivo aqui para essa primeira página, apesar de ter muito disso que a gente falou do Theldon Show aqui, né, que ele tá só jogando informação pra gente, né, falando aconteceu isso, e não tá deixando ela fluir, não tá mostrando a cena acontecendo, ele tá falando aconteceu isso, ele fez isso, o chefe dele morreu, ele herdou não sei o que e tal, não sei o que. Apesar disso tudo, ele faz um negócio que eu gosto, que é conseguir cativar o personagem com o leitor, mostrando que o cara é um cara humilde, que é um cara que batalha, que é um cara que luta, né? Um cara que corre atrás, né? E isso acaba que a gente acaba querendo adotar o cara como um amigo nosso, né? A gente quer dizer, pô, esse cara é legal, né? Esse cara é batalhador, ele merece. Então acaba ganhando uma aproximação aí com o personagem que eu acho que foi positivo, né? Foi o sentimento que eu tive, né? Apesar dos infodumps que ele jogou, das especificidades que ele jogou, que eu não vivi em Botafogo, né? A gente sabe que existe, conhece, já ouviu o nome e tal, mas não tem essa especificidade, como diz o Rafa, né? Mas ainda assim ele conseguiu me ganhar no personagem, né? Então o personagem
é um cara humilde, é um cara que corre atrás, né, que tem tudo para ter sucesso, ou deveria ter, né? Vamos saber se no decorrer da história se isso vai de fato acontecer ou não. Agora, como um clássico, tem aí essa questão aqui ele nem usa, acho que, tanta palavra rebuscada, né? Tem uma labutação que não é tão complexa assim, mas tem Labuta, trabalho, acho que é clássico, assim, não, não é rebuscado, mas tem a questão da moeda, né, que é uma coisa que é da época, né, então a gente fica até meio sem, o que é 500, né, pra gente, né, hoje em dia que não viveu a época, né, quanto que vale isso aqui, se foi muito dinheiro que ele herdou ou não, o poder a de escrita compra em da si, época, né? né, a escrita em si dá a entender que é um dinheiro considerável, né, que ele ganhou algo interessante, né, mas para gente que não tem essa noção clara da época, é necessário fazer uma pesquisa aí para poder ver o que daria, né? E aí, de fato, ao mesmo tempo que ele me cativou, eu achei também que foi meio que um tiro meio cego, uma loucura, e já adicionou um outro personagem aqui, que você não sabe se vai ser secundário, se vai ser principal, que é uma amiga dele, né? É, que também, querendo ou não, passa por uma situação parecida, né? Morre o chefe, o dono dela, né? Porque ela é escrava, não é isso? Uhum. Então, assim, parece que eles vão criar aí um laço de amizade, né? Então, tem essa questão da curiosidade, eu queria saber como é que essa história desses dois vão se desembolar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, por conta disso, porque foi muita jogação de informação na cara do leitor logo na primeira página. Eu já te contei como é que o personagem João Romão viveu o começo da vida dele, o que, que ele herdou, agora ele tem uma amiga, como é que ela viveu, o que ela ganhou também. Então, assim, de começo, eu acho que é muita informação jogada e pouco trabalhada. Quando você nessa hora você tem que separar uma coisa da outra, porque depois que você lê, pelo menos eu acho que os primeiros 3, 4 parágrafos, em 3, 4 capítulos, você começa a entender coisas que te justificam o motivo dele ter feito daquela outra maneira. Uhum, Mas como a gente estava avaliando sempre a questão da primeira página, exato. realmente é muita informação. Claro que a gente fala que normalmente, quando estamos falando de primeira página, tem que mostrar o tom, tem que mostrar o timbre, tem que mostrar talvez um antagonista, talvez um protagonista, um ponto de conflito. Isso de uma maneira mais geral, no quesito de fantasia e ficção científica, romance, suspense, existe umas outras regrinhas mais pontuais para esses gêneros. Então, assim, no caso, a gente já pelo menos já entendeu uma possível problemática, um possível ponto de conflito aqui, que é, resumidamente, pobreza e situação social do Brasil. Né? Porque tem um pobre, temos uma negra não ainda escrava, né? Que não tinha feito alforria. Então, pelo menos o quesito de problemática, alguns pontos de conflito aí já são possíveis de Deu uma ambientadazinha já pra uma gente, né? ambientada, já disse aí, né? Como o Matheus comentou, não faço ideia de quanto seria 20 mil réis, mas parece ser uma quantia relativamente boa, porque ela é meio que a economia da pessoa, mas... Né? E eu gostei, assim, apesar de pessoalmente não ter gostado de João Romão, acho o nome meio tosco, e Bertoleza. Bertoleza também eu acho o nome meio tosco, mas considerando o fator histórico, eu acho que faz todo sentido, ainda Claro. mais no quesito de no interior do Brasil, nós temos um nome que faz sentido ter. Né? Tipo, um Romão faz sentido. Um Bertoleza, né? Eu tenho uma tia que tem nome estranho também. A tia-avó que tem um nome estranho também. Então, vamos ter que fazer É jus ao aceitável. negócio. Mas, de uma maneira geral, pegando esses pontos de muita informação, muita apresentação, eu tô levemente dividido, primeiro porque tem o quesito de eu já ter lido, mas eu passei por uns bons bocados nesse livro até entender a premissa dele, como que funciona, para daí começar a pegar gosto pela história. Até lá, demorei umas belas páginas para Uhum. entender. E assim, tudo calhamação de parágrafo grande, muita informação jogada assim, uma atrás da outra. Então aqui, num quesito geral,
tem sim essa construção de personagem que cria uma certa empatia de você querer abraçar, adotar, ainda mais hoje em dia que nós estamos falando de divergências sociais, minorias, estamos falando de negro escravo, de gente pobre humilde, então hoje em dia é um assunto estupidamente em pauta, né? Então acredito que traz um lado apelativo emocional bem forte, né? No começo a gente vê no primeiro parágrafo algo que traz essa ideia mais de gatilhos mais empáticos e durante o texto traz mais pelo desenvolvimento dos personagens. Porém, pela estrutura que está o texto, pelo formato que está o texto, pela anatomia da primeira página, qual seria então, Matheus, a sua opinião? Você viraria ou você leria porque você quer ler clássicos brasileiros? Então, em primeiro lugar, vale a pena deixar claro que, que essa opinião não é uma opinião da obra do livro em si, né? É uma opinião exclusivamente sobre a primeira página, desconsiderando qualquer histórico, né? Não estou preocupado quem é o autor, não estou preocupado nem qual é a sinopse, porque eu não sabia qual era a sinopse ainda, né? Peguei aqui para poder avaliar esse, nunca li a primeira página somente que está sendo levado em consideração, e pela primeira página somente levar em consideração, eu não viraria por conta desses quesitos que eu falei, de muita informação jogada, sem me causar de fato mais curiosidade do que a quantidade de informação jogada. Agora, é um livro que sem dúvida eu vou ler, como está na minha estante, eu quero ler, até pela proposta que eu tenho de ler um clássico nacional por ano, e por saber, né, da fama toda, né, de ser um clássico em si, né, e já ter recebido a indicação aí do Rafa também, que gostou da história, né, então a nossa proposta aqui é avaliar a primeira página, não no sentido de se o livro é bom ou se o livro é ruim, não tem nada a ver com isso, né? Não nos cancelem por causa disso. A questão aqui é analisar a primeira página no quesito do escritor, né? De tentar ajudar as pessoas que estão começando a escrever a usarem boas técnicas que cativam seus leitores, né? E tem autores que hoje já não precisam disso mais, porque já são renomados, ou que na época não se escrevia da forma como a gente espera hoje, né? Mas enfim, em resumo, por essa primeira página, eu não viraria. Apesar de gostar da história, a primeira vez que eu li, achei horrível, não entendi, fiquei puto, fui fazer prova. Segunda vez que eu li, depois de um amigo indicando, falou assim: não, Rafa, lê assim, mas tenta ler com essa cabeça. Aí, com isso, aí eu fui entender. E depois disso, eu falei assim: beleza, é uma puta história, sim. Mas, pelo sim e pelo não, esse começo, apesar de tudo, gosto da história, indico, leiam, mas a primeira página, só por ela, eu também não Não, viraria. é isso. E você, que está ouvindo a gente aí, você já leu o Cortiço? Coloca aí nos comentários. Se não leu, você viraria a página depois que a gente leu aqui, depois que a gente avaliou, concorda com nossos comentários, discorda, coloca aí para a gente, vamos debater. E se você tem interesse em aparecer com seu texto aqui com a gente vai deixar um formulário aí na descrição do vídeo para você estar enviando, né? E seguindo os passos certinhos para poder ter a chance de participar aqui com a gente, né? Da avaliação do seu texto, do seu conto, do seu livro, o que você tiver aí para publicar com a gente.